Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de Língua Portuguesa, e já adianto que hoje falo especial para você do oitavo ano. E hoje nós teremos a participação especial da nossa amiga, da minha amiga, a professora de Libras, Roberta Silveira. Tudo bom, Roberta? Chegue batendo, Roberta. E é importante lembrar que a professora Roberta, certo? Ela vai ter uma participação especial, porque ela vai falar de um elemento, claro, a partir da Libras, de um elemento que são os elementos cinésicos, porque vamos conhecer este assunto que está na tela. Vamos lá. Os elementos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Conversando com a professora Roberta anteriormente, nós falamos, ela observou, ela disse que os elementos cinésicos são muito importantes para Libras, certo? Então vamos conhecer. Mas antes disso, trago um pensamento para todos vocês. Vamos lá, acompanhem comigo. Vamos ver. Quando eu danço, minha mente percebe, o meu coração sente e o meu corpo exprime. Não somente o que a alma quer externar, mas o que o espírito quer expressar. A dança é a expressão que integra, é um movimento de entrega. Talita Epitáfio. Eu trouxe para você justamente esse pensamento porque ele tem muito a ver com a aula de hoje, a relação cinésica. Veja só, do corpo que nós vamos conhecer. Danço, dançar, a palavra corpo, certo? Alma, essa questão, essa relação entre corpo, alma, a dança, a expressão facial. Então é isso que nós vamos conhecer bem melhor. E agora nós temos o seguinte, olha o objetivo da nossa aula, é justamente que vocês, estudantes, tenham a interpretação do texto por meio de uma leitura, a fala expressiva e fluente que respeite o ritmo, as pausas, hesitações, entonação, indicados tanto pela pontuação quanto por recursos gráfico-editoriais e também lembrar das expressões do corpo, e é isso que nós vamos conhecer. Vejam só, na tela nós temos aí uma fotografia, aliás, um desenho que mostra como se comunicar, o ato de comunicar. Como é que nós nos comunicamos? Será que a partir da aula de hoje a gente tem uma ideia que a gente só se comunica pelos elementos linguísticos? Será que os paralinguísticos que vamos conhecer e os cinésicos que vamos conhecer, será que eles também não transmitem uma ideia? Lembra quando eu falei que a professora Roberta, que aqui está, ela irá mostrar para nós um pouco dos elementos cinésicos? Já adianto a vocês, linguísticos, a língua, certo? Oral, escrita, paralinguísticos, a entonação, o ritmo da fala, e os cinésicos do corpo. Lembrar que o corpo também expressa um sentido que nós vamos conhecer. Então, na tela, acompanhe gestos, olhares, postura corporal, ritmo da fala e uma exposição oral. Então, na aula de hoje, o objetivo é que vocês, estudantes, certo? Aprendam que nós nos comunicamos pela fala, pela escrita, a questão linguística, a paralinguística, a questão, o ritmo da fala, as pausas, o silêncio, lembrar que o silêncio também comunica, e também pelo próprio corpo, certo? Daí é que nós vamos entender a importância de estudarmos a Libras, certo? Então vamos ver aqui. Agora vem a nossa participação especial. Por exemplo, vejam, elementos paralinguísticos e cinésicos. Quando a gente fala paralinguísticos, certo? Vão além da fala, e os cinésicos do corpo, vamos ver os elementos paralinguísticos, a qualidade da voz, o ritmo da fala, a pausa, riso, gritos. Por exemplo, os paralinguísticos, quando a gente aumenta o nosso tom de voz, já indica muitas vezes o quê? Ou você quer reforçar uma ideia, ou está gritando, brigando com alguém. Então, a pausa, o silêncio, ele comunica. Quando eu falo com você e você não responde, aquele silêncio
ou aquela pausa que você dá, já indica a questão de um sentido. Então, paralinguístico é os que estão na tela, a qualidade da voz, falar alto, baixo, o ritmo, a cadência da fala, os risos, certo? O riso você pode interpretá-lo como uma ironia, ou que gostou, depende tudo isso do contexto, certo? E agora nós temos os cinésicos, que são os movimentos do corpo. Professora Roberta, alegre, triste, saudade, ansiedade, eufórico, certo? Surpreso. Perceberam? Mais uma vez, gostaria que vocês observassem. Quando ela mostra, veja só a expressão facial dela. Alegria, tristeza. Então, justamente quando a professora Roberta acabou de nos mostrar essa questão da alegria e da tristeza, a expressão facial dela entra como estamos aqui na tela, por favor. Olha, elementos cinésicos, são os movimentos, os gestos. Professora, a palavra Libras, como é que é? Então veja só, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, não é isso? Certo? Que é a primeira língua, não é isso? Então aqui dos surdos, então é importante lembrar que essa aula é especial para os nossos estudantes do estado de Pernambuco, que eles têm como primeira língua a língua Libras. Então veja, cinésicos e paralinguísticos. Então, resumindo a aula de hoje, nós vimos elementos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Saber que nós nos comunicamos pela língua escrita, certo? Ou falada, oral, os paralinguísticos, aquelas pausas, os risos, e os cinésicos, que são os movimentos do corpo. E lembrar, na questão cinésica, a questão da Libras. Você, estudante, você que é ouvinte, você, estudante, é importante saber que os nossos coleguinhas que são surdos, a língua Libras é a primeira língua deles, o português ele aprende, mas primeiro é Libras, e na Libras o importante é a expressão facial. Como é, professor, expressão facial? Então, mais uma vez, professora, gostar é como? Não gostar. E estão verificando a expressão que a professora fez. Então é isso aí, paralinguísticos, cinésicos, linguísticos, saber que a gente se comunica pela escrita e pela fala, como eu falei para vocês, os elementos da pausa, certo? Que é paralinguístico, até o silêncio nos comunica, e os cinésicos. Então, por hoje é só, espero que tenham gostado. Um forte abraço!